Em Efésios capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aleluia! Falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui celebrando, porque o Senhor está nos dando mais dons, pessoas que hoje estão sendo recebidas no ministério desta igreja. E eu quero apresentá-los agora aos irmãos, antes de nós compartilharmos a palavra de Deus com vocês e para toda a igreja. Nós hoje estamos recebendo, por consagração ao santo ministério, estivemos reunidos em concílio, e o concílio esteve examinando a vida da nossa irmã Cidinha, e ela foi assim maravilhosa, uma convicção doutrinária, uma vida que realmente é um exemplo para todos nós. E então aquele concílio, por unanimidade, discerniu um chamado no coração dessa irmã querida. E hoje eu quero apresentá-la para todos vocês. Serviu a nossa igreja como presbítera por alguns anos, juntamente com seu esposo, o nosso irmão Milton. E eu queria que vocês agora recebessem esses dois irmãos queridos. Ela agora, hoje à noite, será consagrada, receberá a unção do Senhor Deus para o pastorado. E assim, eu peço que vocês fiquem de pé e que a igreja receba esse casal em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É uma honra, é uma alegria. Podeis sentar, queridos. Deus não parou aí. Nós recebemos em nossa igreja, por cartas de transferência, 3 pastores maravilhosos. Eu sou amigo de todos, porque são pessoas assim muito marcantes, muito especiais. E nós temos aqui hoje a honra de apresentar a vocês o pastor Ranieri Rodrigues, sua esposa que está com ele. Fiquem de pé. Priscila. Desculpa, Priscila, eu quase chamei você de Patrícia, mas a Patrícia é lá. Fica de pé um pouquinho. Nós temos o pastor Moacir Montarelli, sua esposa, fique de pé. E nós temos o pastor Wilson Alves Pereira, com sua esposa. Pastor querido, você já sabe por que esse al aí, né? Não fica ninguém sem alimento nessa igreja. É uma bênção poder recebê-los hoje à noite como membros desse ministério. Todos esses irmãos queridos já têm frequentado a igreja, eles já estão de uma forma ou de outra servindo junto conosco aqui, mas hoje, oficialmente, nós estamos recebendo esses irmãos queridos no ministério desta igreja, e esperamos em Deus que vocês sejam uma bênção para todas as nossas vidas, que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos a esse ministério, vocês podem se assentar, e eu vou pedir agora uma coisa, nós queremos recepcionar, especialmente as esposas, elas ficam de pé agora, e eu vou convidar para que as nossas esposas recebam vocês, também no seio dessa igreja, porque vocês são muito importantes no ministério dos seus maridos. Fiquem de pé, por favor, e recebam essa pequena homenagem da nossa igreja, como sendo boas-vindas a vocês. Deus abençoe. Glória a Deus.
A gente tem que dar um tempinho, porque as mulheres, elas não se contentam só com um abraço. Glória a Deus, é muito bom, irmãos. Eu acho que foi a melhor coisa que Deus inventou na vida, foi a esposa. Glória a Deus por isso. E também nós já temos aqui um grupo de irmãos que vem servindo na igreja de uma forma muito especial. Todos eles são muito significativos. Todos vocês que estão aqui hoje e que nós vamos indicá-los para o presbitério, consagrá-los para essa missão, de alguma forma já estão servindo a casa do Senhor. Alguns deles com o chamado pastoral, mas estão iniciando como presbíteros, porque ainda precisam de algumas coisinhas que estamos trabalhando e logo mais, pela graça do Senhor, também poderão ser consagrados ao ministério da palavra. E eu quero apresentar para vocês os nossos irmãos que estão agora recebendo a unção para o presbitério: Pedro Luiz de Carvalho, Carina Aparecida Marcelino de Carvalho, Jerônimo Aparecido de Oliveira, Rosimeire Lopes de Souza Oliveira, Flávio Vicente Rezende Ribeiro e Márcio Alves Ribeiro. Esses são os irmãos que sentem, todos eles sentem um desejo profundo de estarem auxiliando o ministério pastoral no cuidado das suas vidas, das suas famílias. E nós conversamos com esses irmãos queridos, sentimos muita paz no coração e temos visto na vida desses irmãos um amor e um zelo pela casa do Senhor. E nós estamos aqui agora apresentando esses irmãos como presbíteros da igreja, e eu gostaria que vocês também manifestassem a sua alegria em recebê-los como presbíteros hoje à noite. Deus seja louvado. Podem sentar, queridos. São dons. É um presente. Talvez fique na sua mente uma pergunta: o que é um pastor? Nós muitas vezes olhamos para as pessoas e queremos ver a pessoa e dizer, elas têm ou não têm condições. Então é preferível e é importante que nós falemos um pouquinho sobre isso. Pastor é um homem comum, é uma pessoa como qualquer outra, é uma pessoa com suas dificuldades, com seus sentimentos, é um ser humano. E por isso, precisa também das orações de vocês. Meu pai costumava dizer uma coisa muito importante. Ele disse: meu filho, se eu tivesse 10 vidas, eu daria todas as minhas 10 vidas para o santo ministério da palavra de Deus. Era uma convicção muito profunda. E um dia ele me fez entender por quê. Ele disse: porque, meu filho, veja, se uma pessoa deseja ser um advogado, ela vai para uma faculdade, ela estuda, ela tira boas novas, ela recebe um diploma, passa no seu concurso e depois, então, recebe uma licença para advogar. E ela será um advogado. Se a pessoa deseja ser médica, um médico, ele faz a mesma coisa. Ele faz um vestibular, estuda muito, faz o vestibular, passa, se forma, faz sua residência e logo ele está medicando, atuando como médico. É uma escolha. E assim por diante. Ele disse: o professor, o engenheiro, todos são assim. Mas, meu filho, ser um pastor não é uma questão de você estudar,
não é uma questão de você tirar um diploma, não é uma questão de você graduar-se, é uma questão de ser chamado para isso. Por isso, eu me considero um homem privilegiado, porque Deus me escolheu para servir sua igreja. Ele me contagiou com isso, sabe? Eu fiquei contagiado com isso. Eu quis ser o que o meu pai foi. Eu segui. E Deus um dia me chamou. Nunca me esqueço quando estava voltando da igreja, chegando na sala, eu tinha aproximadamente 15 para 16 anos, e eu passei por uma sala e eu ouvi audivelmente uma voz que disse: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E eu então parei, voltei, entrei na sala porque eu achava que meu pai estava falando comigo. E quando eu cheguei lá, eu não vi ninguém, somente aquela voz. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o nosso presidente resolvesse ir de Uno, eu vou dizer um Uno porque é um carro mais popular, se ele fosse de Uno para o Palácio do Planalto, quando aquele Uno parasse ali, aquele uninho mesmo, o Uno, aquele que a gente tem duas alegrias, chega, eles vão olhar para aquele Uno, o que é que eles vão dizer? Você não vai entrar aqui. Você não pode entrar aqui. Ele diria isso? O que você acha? O presidente está lá dentro, sentado. Quando ele abre a porta, abre o vidro, e ele vê o presidente ali, o que é que ele vai fazer? Pois não, senhor. Não importa. Eles podem até entrar empurrando o Uno, mas o Uno entra. Mas chega uma pessoa numa Ferrari, 2 milhões de reais. Eu não sei nem se eu estou com o preço certo, pode ser até mais caro. Aquela Ferrarinha, linda, toda equipada, entra ali. Ele vai olhar para o motorista e ele vai dizer o quê? Não, senhor, você não entra aqui se você não tiver um convite para entrar aqui dentro. Não é a pessoa, é o chamado. Não é a pessoa, é o ofício que Deus entrega a ela para exercer para ele. Isso significa que Deus vai equipar a sua igreja por aquele que Ele separa, para aquele que Ele chama. Os céus vão conhecer isso, o inferno vai conhecer isso, a igreja vai conhecer isso, e Deus vai usar isso. Tem pastores mais bonitos, tem pastores muito elegantes, poderiam ser até artistas de Hollywood, espero que não. Mas tem uns feios, gordinho, cabeça chata. Tem outros mais simples, outros mais cultos, não importa. É a porta do coração que determina, é chamado de Deus, Deus usa. Nós não podemos ir contra Deus, nós podemos adorá-lo e dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor escolheu usar esta pessoa. Então, um homem que tem por responsabilidade um ofício. Então, a partir do momento em que você recebe a unção pastoral, você recebeu um ofício. Eu digo que a diferença de um pastor para um irmão, membro, um filho de Deus, é que ambos podem falar a palavra de Deus.
Veja, Deus pode lhe dar o dom da palavra e você falar. Sua palavra vai edificar, sua palavra vai ter sentido, ela vai ser uma palavra de sabedoria, ela vai abençoar alguém. Mas quando Deus equipa um homem, uma mulher dele para falar a palavra e os oráculos de Deus pelo ofício de pastor, ele equipa a sua igreja para toda boa obra. Essa obra de equipar a igreja, ela vem através da unção, da revelação de Deus, colocada nos homens que Deus chamou para isso. Sabe por quê? Porque nenhum de nós seríamos o insuficientemente santos para falar de uma palavra tão sublime. Então, pelo chamado, quando Deus diz, vem para mim e recebe isto de mim, então esta palavra santifica o vaso para fazer uma obra. A obra da edificação, a obra de equipar. E é por isso que nós temos que entender o nosso ofício, para podermos nos esmerar e nos esforçar, para que você, igreja, seja equipada para toda boa obra. Em outras palavras, há uma unção na vida do pastor, que quando ele fala os oráculos de Deus, o Espírito de Deus vai fazer em vocês aquilo que Deus está falando, está ensinando. Por isso que eles são dons de Deus para a igreja. Porém, essa escolha é feita pelo Espírito Santo. É Ele que separa. Jesus veio a Paulo e separou Paulo. Jesus separou Pedro. Jesus fez isso. Paulo então vem e impõe as mãos sobre homens que tenham certas qualificações para isto. E assim foi perpetuado o quê? Os ofícios, esses dons maravilhosos que Deus deu para governar o seu povo, para levar o seu povo a um crescimento, amadurecimento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então essa escolha não é pela sua perfeição. Se fosse por nossa perfeição, nós não teríamos o ofício. Mas é pela perfeição dos planos de Deus e pela santificação do seu Espírito. Nós sabemos que quando Arão foi ungido por Moisés, a mandado de Deus, o óleo escorreu sobre sua cabeça e todos tiveram que estar assistindo, porque a partir daquele momento eles saberiam que aquele homem seria o único homem que uma vez por ano entraria no lugar santo dos santos com a oferta do povo, e eles ficavam em silêncio lá fora. Naquela vestimenta sacerdotal havia uns sininhos, havia uma corda. Sabe por quê? Porque você não saberia se aquele sumo sacerdote entraria ali e sairia vivo dali, porque a glória de Deus estava naquele lugar. E então ele foi escolhido por Deus. Então ele era o único homem que Deus permitia entrar no lugar santo dos santos, trazendo em suas mãos o sangue do animal oferecido em favor dos pecados da nação. E eles ficavam apreensivos. Olha que responsabilidade. Ele entrava para representar um povo, ele entrava para representar o quê? Uma necessidade de apaziguar o coração de Deus com o povo. Era uma responsabilidade muito grande. E naquela época, eles não eram permitidos sair do perímetro do tabernáculo 365 dias do ano. Você quer ser sumo sacerdote? E não era por causa do Covid. Era por causa da santidade de Deus. E ele tinha que ficar ali, só se movendo dali para outros lugares, quando o tabernáculo se movia. Consagração plena. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mas ele era um homem comum. Um dia até quiseram tomar o lugar dele,
porque disseram: nós sabemos fazer isso, nós sabemos matar um animal, nós podemos pegar um animal e fazer a mesma coisa. Que negócio é esse? Só Arão, só Miriam, só Moisés, só essa família aí pensa que vai fazer as coisas de Deus sozinhos? Não, nós vamos fazer o seguinte: amanhã nós vamos chegar lá, nós vamos dizer: ei, é hora de mudança. E Moisés ficou muito preocupado com isso. Ele foi à presença do Senhor, e quando ele conversou com Deus, Deus disse: vamos resolver a questão. Mande que estes homens que querem fazer isso, que dizem que sabem fazer tudo que os outros fazem, mandem eles trazer uma vara, e tragam uma vara para Arão. Coloque-as na frente do tabernáculo, e a vara que florescer, diga a eles que este é o homem que eu escolhi para entrar nesse lugar. Eles não tiveram temor de Deus, não entendiam o que era o ofício de Deus. O que eles fizeram? Eles desafiaram a Deus e a Moisés, e colocaram suas varas. E naquele dia seguinte, quando amanhece, o povo todo ali, estava a vara de Arão cheia de flores, mas as varas daqueles homens eram secas. E a Bíblia diz que aqueles homens foram engolidos pela terra. Por quê? Porque não entenderam a santidade de um chamado divino. Isso dá-nos duas coisas. Primeiro, a congregação entenda que Deus chamou esses homens e mulheres para o seu serviço, e por isso nós precisamos entender que eles estão aqui para velar por suas almas, para estarem na presença de Deus, interceder diante de Deus, para receber de Deus a revelação que vai equipar você para toda boa obra. Então é necessário que a igreja entenda isso, é necessário que a igreja se submeta a isso. Para quê? Para que vocês recebam a mensagem do Senhor, o alimento do Senhor, o cajado do Senhor para a sua vida. Mas também para nós que somos parte deste ofício, é entender que nós precisamos viver uma vida que seja relevante ao chamado que Ele nos deu. Nós temos uma responsabilidade de intermediar com nossas intercessões um povo, e nós temos a responsabilidade de alimentar um povo para a glória de Deus, e isto é uma responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Um ofício com um propósito. Todo homem chamado por Deus precisa de algumas qualificações, e eu quero lê-las para vocês hoje, porque foi assim que Paulo determinou que fosse feito na palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz o seguinte, queridos, para nós que servimos na casa do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, alô irmãos? É necessário, né? Eu vou ver se... Não, Senhor, nós recebemos um chamado, nós recebemos uma responsabilidade, nós recebemos um convite para uma obra santa, e é necessário que, portanto, que o bispo seja irrepreensível, amém? Irrepreensível. Aliás, eu quero esclarecer uma coisa para esta igreja, porque eu creio que alguns não entenderam. Quando nós estávamos numa escola de presbíteros na igreja, parece-me que por alguma razão ou outra os irmãos entenderam que aqueles irmãos que receberam um certificado de conclusão de um curso automaticamente já eram presbíteros. Não, senhores, nunca foi assim e nunca será assim nesta igreja.
Aquele certificado apenas diz que aquela pessoa tem um interesse de servir, diz que ela tem um interesse de conhecer, mas o serviço de um presbítero será totalmente medido pelo ministério pastoral, para que vocês alcancem a qualidade e a qualificação especial que Deus exige para ministrar sobre as suas vidas. Nós temos pessoas maravilhosas, nós temos pessoas que aspiram isto, mas nós precisamos trabalhar com elas, nós precisamos entender o coração delas, nós teremos que cuidar dos corações delas, para que elas possam servir ao Senhor como presbíteros da casa de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, meus queridos irmãos, este homem e esta mulher tem que ser irrepreensível, tem que ser esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Alô? Vou ficar um ano em cada um da casa de vocês. Hospitaleiro e apto para ensinar. Aptos para ensinar. E que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus, da igreja de Deus? Não seja neófito. Sabe o que é um neófito? É uma pessoa nova na fé. Por isso que nós experimentamos todos. Por isso que nós gostamos de experimentar vocês que estão sendo chamados por Deus, para saber se vocês realmente têm o chamado divino, porque esta obra é santa, essa obra ela é extremamente importante para o nosso Pai Celestial. Então não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça. Eu vou dar um conselho para vocês, todos vocês, nunca subam neste púlpito e achem que porque vocês estão nesse púlpito, vocês são melhores do que qualquer um aqui, porque o ministério não é um status, o ministério é um chamado para servir. Então não digam, ei, me chame agora de presbítero e me trate como presbítero, porque agora eu sou presbítero. Não, isso não é status, irmãos. Vocês são importantes. Vocês são as pessoas que Deus ama. Vocês são o alvo do amor de Deus. Nós somos apenas os canais do amor de Deus para vocês. Nós não devemos ser respeitados porque somos melhores do que vocês. Devemos ser respeitados porque Deus nos deu o cuidado sobre vocês. E isto é lícito na casa de Deus. Mas nós não subimos de posto. Você não é diácono, depois você é presbítero, depois você é pastor, depois você vai ser apóstolo. Não, senhores, não existe isso. Na casa de Deus é servir. Eu gosto das palavras de Jesus, porque ele disse: se você quer ser o primeiro no meu reino, você deve ser aquele que serve. Tem que ser o último. Não foi os discípulos que lavaram os pés de Jesus, foi Jesus que lavou os pés dos discípulos. Pedro, naquela impetuosidade dele, diz: mestre, não, Senhor, eu é que tenho que lavar o seu pé. Ele disse: não, Senhor, se eu não vos lavar o pé, você não tem parte comigo, porque Jesus é água viva. Nós não estamos aqui para mandar em vocês, nós estamos aqui para zelar por vocês, nós estamos aqui para cuidar de vocês, e assim é o espírito de todo pastor, cuidar do rebanho de Deus. Eles são as pessoas mais importantes, porque Deus deu a vida por eles, e Ele nos dá uma palavra:
alimente-os com a minha palavra santa. E esse é um ofício maravilhoso, é um ofício grandioso. De vez em quando, é verdade, algumas ovelhas elas espalham milho, mas não tem problema. Eu vou falar um negócio, há uma figura muito interessante, de um pastor que estava lá em Israel. Ele disse que a tradição e a visão do pastor é a seguinte: quando a ovelha sai e se afasta, é porque ela é uma ovelha que gosta de sair sozinha, sabe? Tem umas aí que gostam de sair sozinhas, elas querem ver querem ver os covis dos lobos, e se esquece que é ovelha. E aí então eles dizem o seguinte: quando eles vão buscar a ovelha, e eles sabem que aquela ovelha está dando trabalho, está indo, sabe o que o pastor faz? Vocês não imaginam. Ele, com muito carinho, muito amor, quebra a perna dela, pá. Aí põe ela no ombro, e traz ela no ombro, para o aprisco, e aí dorme com ela. E durante todo o tempo, para curar aquela perninha, ela fica tão pertinho do pastor, que nunca mais sai de perto dele. Então vocês têm essa, não é quebrar a perna da pessoa, mas é estar com ela. Só quebra se for necessário. Pelo contrário, é necessário que ele tenha testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quer dizer, escutem, pastores, isso, para não caírem nos laços do diabo. Porque o nosso adversário quer isso. Ele quer nos prender, ele quer nos matar. O diabo não gosta dos pastores. E nós deles também, nós não gostamos dele. Semelhantemente, da mesma sorte, versículo 11, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Amém, mulheres? E não maldizentes. Eu não sei porque que Paulo disse isso, com relação às mulheres. Temperantes e fiéis em tudo. Então são qualificações, queridos, que nós precisamos nos comprometer diante de Deus e estarmos ungidos por Deus para viver isto. Para quê? Para que nós não venhamos a ser um escândalo para as nossas ovelhas. Amém? Ele aspira o episcopado. Todos eles falaram: nós temos esse chamado, nós queremos isso, nós contamos isso como um privilégio. Então veja, a palavra episcopado é a palavra episcopos, de onde tiramos o significado e o sentido dela: pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que têm que fazer. Ou seja, são os guardiões ou os superintendentes ou líderes que supervisionam a fé e as condutas das pessoas dentro da casa de Deus. Nós temos um ofício, nós temos uma responsabilidade de estar cuidando de vocês. Mas nós temos uma outra responsabilidade maior ainda, é que Paulo diz a nós, pastores, que nós devemos apresentar estes irmãos aqui irrepreensíveis diante de Deus. E essa não é uma tarefa fácil. Eu digo para vocês que no dia em que o Senhor começou a tratar no meu coração sobre isso, eu disse para Ele: mas Senhor, eu não consigo às vezes cuidar daqueles que estão mais próximos, quanto mais daqueles que eu nem vejo durante a semana. Às vezes passam meses, eu não sei nem onde eles estão. Como que o Senhor pede que nós apresentemos essas pessoas irrepreensíveis? Ele disse: santifique-se
me busque, eu revelarei a palavra que vai alimentá-los. E quando essa palavra for dada por vocês, por você, e ela vem do meu trono, e ela vem do meu espírito para a minha igreja, o meu espírito vai mudar a vida deles e vai fazer deles o que eu desejo. E eu entendi que a nossa responsabilidade é anunciar a palavra, pregar a palavra e trazê-la ao espírito de cada um de vocês. E a do Espírito Santo é construir vocês, equipar vocês pelo espírito de vida dele. Meus queridos irmãos, Deus santifica uns para revelar sua vontade, e Ele habilita e capacita essa pessoa para dizer o que Deus tem para vocês. Por isso que ele tem que ser uma pessoa exemplo. Porque quando você tem essa expectativa de um pastor, a expectativa é que o pastor seja um homem que viva o que ele prega, é verdade ou não é? Mas, meus irmãos em Cristo, não se esqueça de que nós também, às vezes, falhamos. Tem pessoas que olham o pastor como se fossem deuses. Nós não somos deuses, nós somos apenas homens, carentes da mesma graça que vocês, mas carregamos em nós o privilégio de um ofício que nos capacita para esta boa obra de edificar a vida de vocês. Fazendo isso com esmero, o Espírito Santo vai transformar a vida delas, e quando nós chegarmos ali, nós não somos responsáveis pelo que elas vão responder aos nossos ensinos. Nós somos responsáveis de Deus, de cuidar delas e ensiná-las para a glória do Senhor. O Espírito Santo é maravilhoso e Ele vai fazer essa obra. Jesus concedeu dons, e Ele nos concedeu os dons porque no livro de Efésios, eu quero encerrar com isso, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, olha por que Deus fez isso. E Ele mesmo, veja, Ele mesmo quem? Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja, isso é um dom divino. E eu costumo dizer, pastores, vocês que estão no ministério, uma certa ocasião nós estávamos aqui com os nossos pastores, todos tinham muitos pastores, inclusive de nossas igrejas, e eu fiz uma pergunta para eles. Eu disse: quantos pastores nós temos nessa igreja? E eles ficaram contando nos dedos e disse: eu acho que aí uns 40, 50, 60. E eles ficaram surpresos com a resposta. Eu disse: não, nós não temos 60 pastores nessa igreja, nós temos um pastor nessa igreja, Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele é o bom pastor. Nós temos que entender que nós somos apenas a manifestação dele em nós para as ovelhas. Ele é o pastor. E nós somos os canais da manifestação. Ele nos entregou esse governo, Ele nos deu esse ofício de manifestarmos, de manifestar em nós aquilo que vocês precisam para a glória de Deus. Como o Espírito Santo se manifesta na igreja para a glória do Pai, dando dons e fazendo com que nós possamos ser edificados. Então o bom pastor, ele se manifesta na vida dos seus pastores, e nós representamos o quê? Nós somos a manifestação dele. Por isso que os nossos braços têm que ser os mesmos braços de Jesus, que amou as ovelhas, deu a vida por elas e nunca reclamou das ovelhas. Nós não estamos aqui para falar mal das ovelhas, nós estamos aqui para proteger as ovelhas. Mas pastor, aquela ovelha tem vezes que ela uiva como um lobo. Pois eu vou ensinar ela a falar como ovelha. Não importa. Para nós pastores, o grande desafio é este: ver nelas
o que Jesus vê para elas. Não permitir que, às vezes, a rebeldia, às vezes, o apontar do dedo, o julgar uma ação pastoral, não venha a nos irritar, para que nós possamos dizer que alguma delas, ou qualquer uma delas, seja isso ou aquilo. Não, senhores, Deus não nos dá o direito de fazer isso, mas nos dá o poder e a unção para cuidar de todas elas. Por isso, meus irmãos em Cristo, o ofício pastoral é diferente. Eu vejo uma vez minha mãe foi para o médico, e ela tinha feito uns exames para diabetes, e quando ela foi receber o seu resultado, o médico era bem gordinho, e ele olhou para ela e falou assim, deu um carão nela. Também, olha a senhora, gorda desse jeito, a senhora queria o quê? Que isso aqui tivesse bom? Minha mãe deu uma mexida nos lábios e olhou para ele e disse assim, doutor, tem um espelho ali, dá uma levantadinha e olha lá. E ele ficou todo sem jeito. É assim que as ovelhas vão fazer conosco se nós não vivermos aquilo que a gente precisa viver para eles. Meus queridos, eu quero encerrar esse momento aqui dizendo para vocês o seguinte: Deus é maravilhoso. Veja nessas pessoas que estão ali hoje, o amor de Deus por vocês. Veja como Deus é maravilhoso de escolher pessoas para que Ele possa, por elas, zelar pelas almas de vocês. E é por isso que é muito importante, queridos, que nós entendamos o nosso ofício, entendamos a nossa tarefa, para que nós possamos cooperar com o Espírito Santo e sermos, de fato, pastores que amam o rebanho de Deus. É uma tarefa que precisa ser realizada com muito cuidado e precisa ser realizada com muito temor e tremor diante de Deus. Não é fácil não, viu, irmãos? Não é fácil. Por isso que a palavra do Senhor ensina. Ele diz, orem pelos vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas. Por isso nós precisamos da oração de vocês. De vez em quando eu recebo algumas palavras de irmãos muito queridos, aonde eu vou em nossas igrejas, e geralmente eles chegam para mim e falam assim, sabe, pastor, eu oro por você todos os dias. Eu disse, agora eu sei, porque aqui eu estou de pé. Pelas orações. Nós sentimos o peso, mas Deus nos sustenta, porque Ele ama vocês. E Ele nos ama. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 22, eu quero encerrar com esse texto. Diz assim, 2 Timóteo 4, de 9 a 22. A Bíblia diz, procura vir ter comigo depressa. Paulo falando, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. E quando vocês vierem, tragam uma capa que deixei em Troadas, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Veja, pastor é um homem normal, um homem com várias atividades, um homem que tem uma responsabilidade, pessoas estão envolvidas. Marcos, ele teve uma disputa muito grande com Barnabé, disse, eu não vou levar esse menino não, esse menino não sabe, ele abandona a gente no meio do caminho, eu não vou não. E Barnabé diz, então me deixa Marcos comigo, e ele foi sozinho. Mas lá na frente, Paulo já agora amadurecido,
Já um homem cheio de experiência com Deus diz: traz Marcos. Traz Marcos. Trago a minha capa, porque eu estou com frio. Trago os meus livros, trago os pergaminhos. Porque Paulo já estava ali necessitado da ajuda dessas pessoas. Nós somos homens normais. Nós somos homens como vocês. Nós somos pessoas como as demais. Mas tivemos o privilégio de sermos chamados para o ofício do Senhor. É isto que eu quero deixar para vocês hoje à noite, queridos. Que este ofício possa fazer de vocês pessoas que têm um coração muito grande para receber todas as ovelhas que Deus colocou nesse rebanho. Para que vocês as amem, para que vocês deem tudo que vocês recebem de Deus para elas fielmente. E assim, quando nós chegarmos na presença de Jesus, que eu não acho que vai demorar muito. Se você dissesse um amém, você podia ser trasladado hoje, mas você não disse. Ele vai voltar muito cedo. E aí, quando nós chegarmos ali, vai ser muito legal. Está aqui o Alexandre. Está ali o Sérgio. Está ali a Cecília. Está ali o Pedro. Está ali até os bebezinhos. Nós temos que prestar contas. E isso é uma responsabilidade muito grande diante de Deus e diante deles. Igreja de Jesus Cristo, nós estamos sendo enriquecidos, nós estamos recebendo presentes de Deus. E que vocês, a partir de hoje, quando olharem para esses homens de Deus, olharem para esses presbíteros que vão estar servindo, confiem que Deus os separou. Não olhem para as aparências, olhem para o chamado que Deus está entregando na vida de cada um deles. Pastor, mas e se eles fizerem alguma coisa errada? Então vocês venham falar conosco e nós vamos ajudá-los a corrigir. Porque eles são homens especiais, mulheres especiais. E é assim que nós vemos, é assim que nós recebemos vocês, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Aleluia.